Amém, glória a Deus. Amém? Tudo certo? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o dono de tudo e de todas as coisas. Amém? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade na presença, do nosso Criador, o nosso Deus maravilhoso. Amém? Vamos aqui, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, já não há mais condenação. Amém? Este é o tema que nós vamos tratar hoje. Graças a Deus, que se encontra no livro de Romanos 8, versículo 1. Amém? Este é o tema. Então, vamos para a gente já dar início aqui, a nossa live, Já começou a nossa live abençoada de sexta-feira. Quero mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos irmãos aí do Ministério Nova Sião, que não estão aqui hoje, alguns, Mas amanhã, se assim Deus permitir, vamos estar aqui louvando a Deus com alegria no Espírito. Amém? Então, a graça e a paz aí para todos vocês, meus amados irmãos, queridos, e também para os nossos irmãos aí do grupo Conhecendo a Graça, o nosso grupo aí do WhatsApp tem só crescido, tem sido só bênção, só palavras maravilhosas de encorajamento e de poder na vida de cada um de nós. Amém? Fico feliz por ter cada um dos irmãos em graça ali naquele grupo de WhatsApp. É gratificante, graças a Deus. Então também a graça e a paz para os nossos irmãos também aqui de Sobradinho, que tem nos acompanhado, que tem feito desse trabalho crescer cada dia mais, amém? Então sejam todos aí abraçados por cada um de nós do Ministério Nova Sião, ainda que distante, mas perto de cada um de vocês no Espírito, graças a Deus. E também a todos os nossos irmãos aí e amigos do Facebook que têm também aí curtido, compartilhado. Graça e paz a todos vocês, irmãos e amigos aí no grupo, no Facebook, quer dizer, e também nossos irmãos em Tapera, Petrolina, Santa Rita, Casa Nova, enfim, em todas as localidades aonde esta live alcança, e tem irmãos aí assistindo pelo Brasil afora. Amém? Sejam todos aí abraçados pelo Ministério Nova Sião e encham-se do Espírito Santo de Deus. Amém? Então abra aí a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Amém? Nós vamos aqui ver as maravilhas, como está escrito, Aqui o tema, já não há mais, graça, já não há mais condenação. Amém? Então, vamos ler aqui Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos aqui fazer a nossa confissão de fé sobre esta palavra. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, graças eu te dou por este momento maravilhoso, por saber que posso sempre, ó Deus, contar com o Senhor, contar com o teu poder santo, com o teu Espírito sobre as nossas vidas, pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, louvado seja o teu nome, pois assim como está, meu Pai, aqui no Santo Evangelho, na tua maravilhosa palavra, ó Deus, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
que nós não andamos, meu Pai, segundo a carne, mas sim segundo o Teu Espírito, pois o Senhor nos livrou do pecado e da morte. E assim nós cremos, meu Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, só o Senhor pode tudo e todas as coisas. Neste momento eu quero te agradecer por cada vida, por cada segundo vivido, meu Pai, não só por mim, mas por cada pessoa da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos, que o Senhor continue assim cuidando de cada um deles, pois o Teu Espírito é maravilhoso e pode tudo e todas as coisas. E também, ó Deus, eu quero agradecer pela vida de todos aqueles, meu Pai, que nesse momento também choram a perda de um ente querido, mas que o Senhor conforte o coração de cada um, pois sabemos que um dia também iremos, e assim será com todos que nesta terra estão, pois o futuro que nos espera sempre, meu Pai, será este: a carne volta ao pó e o espírito voltará ao Deus Todo-Poderoso, a qual o deu a todo aquele que nele crê. Amém? E assim seja, para a glória do nosso Cristo ressuscitado. Quem crer, diga amém. Amém? Glória a Deus, né? Temos que ser desta forma. Temos que dar graças a Deus em tudo. Passamos por momentos difíceis, situações complicadas, enfermidades. A carne tem dessas coisas, pois até o pecado foi imputado na carne. Cristo encravou, o pecado na carne. E hoje nós vamos aprender um pouco a respeito, amém, destas coisas, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de vida. Amém? Então, vamos aqui. Romanos, agora capítulo 5. Amém? Romanos, abra aí a tua Bíblia novamente, você já está em Romanos 8, agora você vai no versículo 5. Amém? Romanos 8, versículo 5, para que a gente dê início aqui. Amém? Nós vamos voltar aqui novamente, graças a Deus. Então vamos ler aqui o 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga graças a Deus. Então, queridos irmãos, aqui o nosso irmão apóstolo, Paulo, falando aos romanos essas palavras, ele diz que a carne de nada serve, de nada aproveita, e tem dessas coisas também, coisas terríveis, como tais dela, a morte, A carne precisa morrer, assim como Cristo, disse aos seus discípulos que se aquela semente, aquele grão de mostarda, caído na terra, se ele não morresse, então não daria frutos, não daria, ali o seu fruto ao seu tempo. E assim é com cada um de nós. Todos aqueles que andam segundo o Espírito, ele vive uma vida em Cristo Jesus. Mas se andarmos segundo o curso da carne, nós só vamos ter aflições, só vamos ter tristeza, decepções, porque é assim a vida daquele que se inclina para a carne. E sabemos que somos cheios de defeito, amém? Não existe nem homem e nem mulher 100%. Como 100% que eu digo? Sempre vai ter algo para reclamar. Nem sempre nós vamos estar 100% para dar graças a Deus. Muitas vezes, na hora da angústia, muitos, em vez de dar graças a Deus, em agradecer, inclina-se para a carne. E aí termina se dando mal.
achando que está correto, achando que está fazendo tudo da maneira correta, mas porém, ali com o coração partido de dor, porque a carne, irmão, ela tem dessas coisas má, há muita maldade. É por isso que hoje o que é imputado ao homem como pecado não é o que muitos pensam, né? Que pecar é você fazer todo tipo de atos ilícitos. Isso são práticas, amém? Como sempre tenho dito aqui a vocês, são práticas da carne. É por isso que nós não podemos nos inclinar para a carne, para as ações da carne. E sempre fazermos o bem, não importa a quem. Não pagai o mal com o mal, não é assim que está escrito? Nós não podemos nos deixar levar pela ira da carne, mas sim levarmos pelo Espírito, para que cada dia mais nos encha do Espírito de Deus, para que assim nós possa viver uma vida em Cristo Jesus sem condenação. Amém? Não é que Jesus vai te condenar, é seus atos que lhe condenam. Amém? Quem vos acusa não é Deus, era a lei, não era? Moisés, não era assim? Jesus virou para os seus discípulos e disse: olha, não sou eu que vos julgo, quem vos julga é Moisés. E hoje quem nos julga? A carne, irmão, a própria carne com os seus atos. Amém? Continuando aqui, versículo 7, diz: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Está vendo? Não pode ser. Por que não pode ser? Porque há muitas indagações, malícias, né? Como nós vemos lá em Gálatas, né? Capítulo 5, do versículo 19 em diante, as ações da carne do homem. Mas hoje, tudo quanto acontece no mundo, as pessoas imputam este ódio da carne, esta falta de amor, esse desamor a um ser espiritual, que não existe, amém? Esse ser espiritual, esses seres, né, para ser mais claro, botar no plural, esses seres espirituais, não existem, são coisas criadas na mente do homem, amém? Por quê? Inflama-se tanto a carne de uma maneira que termina entrando em ambientes com placas, né, com o nome igreja, que a igreja verdadeira de Cristo somos cada um de nós, e termina colocando nomes. Ah, você está com o espírito disso, daquilo, e isso não vem ao caso hoje, amém? Nós não estamos aqui para falar disso. Só estou aqui dando uma pincelada para que você compreenda. Não há espírito maligno nessa área. O que há é ações da carne, a sua carne ativada, a maldade, né? O daimo do homem ativado. Então ele diz, no versículo 7 novamente: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que é inimizade contra Deus? Porque Deus, ele não se alegra, irmão, com aquele que vive praticando coisas ruins, maldades, sempre querendo caluniar o seu próximo, sempre querendo dar um jeito na situação, na carne. Ele está deixando de seguir o que diz o Espírito de Deus, que está deixando de lado a santidade no Espírito. Aquilo que está para que amamos está em Cristo Jesus, cada dia mais cheios do seu amor, do seu Espírito, amém? Vai ter uma falha aí, irmão, no vídeo, a internet está um pouco lenta, não sei porquê, mas vou ter que procurar o fornecedor novamente, porque está demais, amém? Então, perdão por este momento, que a internet aí deu uma pausada no vídeo, amém? Mas, voltando aqui, ele diz no versículo 7, onde nós paramos: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus,
nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Está vendo? Aquele que se inclina para a carne e pratica atos, cruéis, terríveis, o desamor, como sempre tenho dito aqui, que não consegue amar nem perdoar, esta pessoa termina-se os dias dele dessa forma, contristado, cabisbaixo, sempre achando que está com a razão, e aí, quando não se tem o Espírito de Deus ativado dentro de si, se torna distante de Deus. E Deus diz: esse que não tem o meu Espírito, este tal não é dele. Dele quem? De Deus. Quando se não tem o Espírito de Deus, você não pode ser de Deus sem o Espírito. E aquele que não tem o Espírito, ele não crê devidamente em Deus. Amém? A crença daquela pessoa é desconfiando, é colocando sempre o empecilho. Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus escuta as minhas orações? Será que Deus não tem misericórdia? Será que Deus está me ouvindo? Então, há dúvida. E em Cristo Jesus, irmãos, como está escrito, nós não podemos ter dúvida. É sim, sim e não, não. Se você crê, amém. Se você não crê, misericórdia, Você não vai dizer amém a uma pessoa que crê. Você tem que dizer misericórdia. Por isso que há muitas pessoas aí que se consideram ateu. Por quê? Justamente porque ele não tem o Espírito de Deus ativado. Ele tem nele carne ativada. Ele crê na sua própria tese, no seu próprio eu, no seu ego. Acha-se que é inteligente. Agora eu pergunto, de onde vem essa inteligência? Será que simplesmente ele nasceu do nada e de repente ele se torna adulto e é cheio do conhecimento? Conhecimento esse ou o contrário. Porque o homem que não crê em Deus, irmão, ele vive no mundo sem nada. Pode ter até tudo, pode ter bens, porque Deus ele é poderoso, maravilhoso, ele não olha para o que o homem tem, ele atenta para o seu coração, amém? Mas ele não olha para isso, para o bem financeiro, que nós não estamos morando nessa terra aqui para adquirir bens, nós estamos aqui para quê? Para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus nas nossas vidas? Qual é a obra, para ser mais claro? É crer naquele a qual ele enviou. E quem foi enviado? Cristo, Não foi Jesus prometido? E ele veio, irmão. Veio, cumpriu toda a lei e ressuscitou. E hoje ele não é mais Jesus de Nazaré, como nós temos pregado aqui. Hoje ele é o Cristo ressuscitado. Diga glória a Deus. Versículo 10. Amém? Versículo 10 ele diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Por quê? Porque Cristo morreu e fez justiça. Amém? A alma daqueles justos. Não fique você pensando que Jesus morreu pela humanidade toda. Amém? Muitos acham, muitos pensam isso, muitos dizem até que Jesus morreu, mas Jesus morreu por mim. Portanto, ouvir as pessoas falarem, que Jesus, mas Jesus morreu por mim. Não, Jesus morreu pelos aqueles justos naquela época. Nós, gentios, que nós não tínhamos nem direito às promessas, amém? Nós fomos aproximados através do seu sangue, da morte de cruz. Nós não fomos lavados e remidos no sangue de Cristo, como foi a almas daqueles justos na primeira era cristã. Amém? Nós gentios, nós éramos separados. Nós já nascemos, como tenho dito para vocês, abençoados com todas as sortes de bênção.
Através do sangue de Cristo, a qual nós fomos aproximados, nós também passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, na mesma herança que tem os santos. Diga glória a Deus. Amém, né? Versículo 11. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vivificará-vos o vosso corpo. Amém? Mas aqui ele está falando aos romanos. Amém? Aqui nós vamos mudar aqui esta tradução, irmão. Não vivificará, ele já vivificou. Amém? Hoje nós estamos justificados. Hoje nós estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Não há condenação mais. Amém? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Por quê? Porque nós vivemos em um novo e perfeito pacto, né? Ou, para ser mais claro, em uma nova e perfeita aliança. É assim que nós vivemos. Diga glória a Deus. O vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Diga graças a Deus. Está vendo? Cristo nos vivificou. Não é que ele vai, como está ali nós vimos, né? Vivificará. Porque aqui eles esperavam, amém? A justiça que ia vir sobre aquele povo naquela época. Então Paulo mencionou desta forma, amém? Que ele veio nos vivificará juntamente com ele. Não, nós já estamos, amém? Você tem que ler assim, nós já estamos vivificados, nós já estamos vivos, fomos crucificados com Cristo. É por isso que ele diz que não vivam mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que hoje nós vivemos, não vivemos mais nós, você botar, né, no plural, vivemos, Cristo vive em nós. Diga glória a Deus. Amém? Abra aí a tua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 20. São coisas, irmão, como essa que nós temos que estar sempre mostrando aos irmãos o tamanho do amor, né? Da gratidão, do carinho que Deus tem por cada um de nós. É bom sabermos que Cristo, ele nos ama, irmão, sem fazer acepção. Diga glória a Deus. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 6, versículo 15. Graças a Deus que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler aqui. Olha só, que maravilhas. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Uma pergunta, né? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Por quê? Porque, irmão, nós estamos de pé porque o Espírito de Deus tem nos sustentado. Amém? É por isso que nós não podemos nos inclinar para a carne. É por isso que nós temos que estar sempre diante de Deus, firmes, apresentar os vossos corpos a Deus, amém? Puros, limpos, não com manchas, né? Manchado de quê? De iniquidades, com obras, com feitos da carne. Não é com pecado que tinha aquele povo, é com obras da carne, manifestando-se a carne e deixando o espírito de lado. Mas aquele que se inclina para o Espírito, este daí sim tem o Espírito de Deus. Diga graças a Deus. Então, continuando.
não são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Ele está dizendo, tomará o corpo de Cristo e vai fazer do corpo de Cristo uma meretriz? Para quem não sabe o que é uma meretriz, hoje, pela lei, não se chama mais prostituta, amém? Se chama profissional do sexo. Então, será que nós vamos deixar o corpo de Cristo se transformar em uma meretriz? Jamais, né? Temos que nos inclinar para o Espírito, pois aquele que se inclina para a carne, como está dizendo o Evangelho, ele se afasta totalmente de Deus. Não podemos, irmão, comparar o Espírito que está em nós e vivermos de qualquer jeito, como está dizendo aqui, viver igual uma meretriz. Uma hora você é de Deus, outra hora você é da carne. Uma hora você vence a carne, outra hora você deixa a carne te vencer. Uma hora você pratica os atos, cristão como um cristão verdadeiro e de repente você muda. Você não é mais um cristão, você agora vai viver como os mundanos, profanando o templo de Deus. Como? Com bebedice, prostituição, glutonaria, avareza, inveja. Amém? São essas obras da carne que faz com que o homem se afaste de Deus. Nós não podemos fazer do corpo que habita, amém, o Espírito de Deus, uma meretriz. Diga misericórdia. Jamais, fez a pergunta. Aí ele diz, não, por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Fez outra pergunta. Não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, desses dois, uma só carne. Mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Diga glória a Deus. É melhor que nós se juntamos com Deus do que se juntar com a meretriz e fazer com ela um corpo só, um só corpo, uma só carne. Amém? Ele está querendo dizer que quando você se junta, se une à meretriz, a sua carne, no caso aqui a prostituição, você se torna um prostituto juntamente com aquela pessoa e profana o templo do Espírito que é o vosso corpo. Quando estiver aqui nesta terra participando de carne e de sangue. Temos que viver, irmão, uma vida, você não vai ser 100%, amém? Na carne vai haver sempre falhas. Não estou dizendo isso para querer defender o homem, os atos, não, estou dizendo isso porque todo mundo erra, amém? Um dia qualquer um de nós pode errar, mas o que é que você faz? O que é que faz num caso como esse? Freia as ações da carne, os atos, os pensamentos. Quando vir, coloca-se diante de Deus e diz, não, eu sou uma pessoa, membro, eu sou corpo, um só corpo com o Espírito, eu me juntei com o Espírito de Deus, eu não posso profaná-lo. Eu e Cristo, nós somos uma só carne, amém? Temos que pensar por este lado, porque se deixarmos nos levar pelas vontades carnais, pelo o gosto, pela vontade da carne, irmão, você vai esquecer de Deus rapidinho. Você vai esquecer que Deus existe, você vai esquecer que Deus é justo, amém? Você só vai querer saber dos seus atos carnais. E quando você se junta com a meretriz, se torna um corpo imundo junto com ela. Amém? Então, afaste-se. Faça como está dizendo o Evangelho. Afaste-se dessas pessoas que vivem dessa forma, para que você não chegue perto. Por quê? Mesmo que você não ceda, mas de tanto você ouvir, uma hora você pode ceder.
Amém? Então nós temos que ter este cuidado, graças a Deus. Continuando, versículo 18. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está vendo? Não é interessante esse negócio? Tem muitos que dizem, não, olha, você está fazendo... Não, aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Ele está profanando o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito. Então você não pode fazer de maneira alguma atos que venham condenar o seu próprio corpo, para que você não fique com a sua consciência pesada. E daqui a pouco você pede perdão, volta. Pede perdão, volta. E Deus tem misericórdia, mas até quando? E quando chega o momento da sua partida e você partir desta forma? Com esses atos impuros, uma hora de Deus, outra hora da carne. Uma hora está de bem com o irmão, outra hora está de mal. Uma hora está falando bem, outra hora está falando mal. É assim, irmão, que vive o ser humano. Isso é da carne, amém? Isso são atos carnais. Então você tem que viver as coisas do Espírito e não os atos da carne. Apesar de estarmos neste corpo carnal, participando de carne e sangue, nós somos um espírito com Deus. Diga graças a Deus. Versículo 19. Amém? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Está vendo? Nosso corpo não pertence a nós, não é nosso. Não é de vós mesmo, pertence a Deus. Versículo 20. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o corpo quanto o espírito pertencem a Deus. É por isso, irmão, que nós devemos amar cordialmente uns aos outros. É difícil? Sim. Se fosse fácil, você não estaria aqui no mundo para viver esses desafios. Amém? Mas nós temos que ter sempre dentro de nós o amor. Isso tem que prevalecer. Temos que amar e nos amar. Primeiramente, você tem que se amar para você poder amar alguém. Porque se nós deixarmos a ira tomar de conta, irmão, pode estar na certeza que quando a ira toma de conta, o amor ele desaparece. Você se torna uma pessoa ruim, sem amor. Por quê? Porque você deixou de lado o espírito para viver no seu ódio, para viver na vontade da carne e não na vontade do espírito. Não é fácil, mas tereis paciência na tribulação. Você está pensando que a pessoa quer, o ser humano quer ter paciência na tribulação? Jamais. Mas em Cristo Jesus, como está escrito no Evangelho da Graça de Deus, nós somos mais do que vencedor. Cristo já nos predestinou, já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Vivemos em perfeita harmonia, sem mal, sem pecado algum. Por quê? Porque nós não vivemos mais participantes da lei mosaica. Nós vivemos uma nova e perfeita aliança. Nós vivemos em graça. Todos nós estamos neste pacto, amém? E pelas gerações vindouras vamos estar debaixo da graça de Deus, sem condenação, como está aqui no tema. Graça, já não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Porque Cristo condenou o pecado na carne. Amém? A sua carne vai pagar pelos seus atos. Ou seja, você
que pratica esses atos, pagará pelos seus atos. Amém? E para a gente encerrar, segundo aos Coríntios, aí mesmo onde você está, capítulo 3, no livro de Coríntios, amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler? Olha só, para a gente encerrar. Porque 3:3, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Então, está aí a mensagem abençoada. Amanhã nós vamos estar aqui novamente. Amém? Hoje teve um probleminha aqui com a rede de energia, não sei o que aconteceu. Amém? Mas amanhã, se assim o Deus vivo permitir, nós vamos estar aqui novamente. Graças a Deus. Então, fiquem todos na paz e espero todos vocês amanhã em Cristo Jesus. Amém.